Olá, gente, tudo bem? Mais uma aula de gramática, tá? Não se preocupem que todos esses slides, eles vão estar disponíveis para vocês, além do vídeo, porque vocês podem ver aí que o vídeo, ele come um pouco das palavrinhas, do espaço do slide, no caso. Mas eu sempre disponibilizarei o slide, porque eu quero também que vocês façam anotações no caderno de vocês, tá? Então, agora a gente vai continuar aí a estudar a estrutura, a palavra em si. Então, vocês viram lá há um tempinho atrás, estrutura das palavras, e agora nós vamos, depois de ter entendido, né, que as palavras elas têm morfemas, raízes, inências e assim por diante, nós vamos agora trabalhar com a formação de palavras, criações de palavras. Então, no caso, nós temos dois processos, de derivação e de composição. De derivação é a ideia de que vem de alguma palavra, ou seja, de alguma palavra, a partir de uma palavra primitiva eu criei uma outra. Composição, eu juntei duas palavras para criar uma ou mais, duas ou mais palavras. Então, derivação e composição faz parte do processo de formação de palavras aí. Palavras primitivas é aquelas que são base para formar outras palavras. Então, como exemplo, eu coloquei pedra, flor e casa. A partir de pedra, que é a nossa palavra primitiva, eu posso criar predeiro, predaria, predegulho. A partir da palavra primitiva flor, eu posso criar a palavra floricultura, florista. A partir da palavra primitiva casa, eu posso criar casamento, casório, casamenteiro e assim por diante. Então, quando eu falo do processo de derivação, é porque eu tive uma palavra primitiva e a partir dessa base, a partir dessa palavra primitiva, eu criei uma nova. Por isso que é o processo de derivação, que é o que vocês vão ver, tá? Aí. Palavras derivadas são formadas a partir de outros radicais, ou seja, a partir daquela palavra primitiva lá que eu havia dito para vocês. Então, eu coloquei até aí, ó, a partir da palavra pedra, essa palavra primitiva pedra, eu criei pedreiro. A partir da palavra casebre, eu criei uma palavra derivada, a partir da palavra casa, eu criei uma palavra derivada, que é o casebre. Então, vamos estudar aqui as derivações. Elas podem acontecer prefixal, quando eu acrescento um prefixo antes do radical, antes da palavra primitiva. Então, tá aí, ó, produto, fazer e aéreo. São as nossas palavras primitivas. Para criar uma palavra nova, a partir delas, eu acrescentei o prefixo. O prefixo ele vai vir sempre antes, como tá aí no exemplo para vocês, ó, subproduto, refazer, antissocial, tá? E o sufixo, ele vai vir sempre depois da palavra primitiva. Então, vejam só, velozmente, orgulhoso. Veloz é a sua palavra primitiva. Para criar uma nova, eu acrescentei o sufixo mente. Orgulhoso é a sua palavra primitiva. O orgulho é a palavra primitiva. Para criar esse adjetivo aí, orgulhoso, eu acrescentei esse oso no finalzinho dela. Então, eu acrescentei um sufixo, tá? A parasintética já é quando eu tenho, ao mesmo tempo, tá? Tanto prefixo como sufixo, tá? E são dependentes, eu não consigo separá-las mais. Então, normalmente, eu crio verbos com ela, tá? Por isso que eu digo que não dá para separar mais. Então, ao mesmo tempo, eu tenho lá a palavra, o radical no meio, e eu acrescento tanto prefixo como sufixo. Como exemplo aí, eu coloquei a palavra espairecer. Pairar é a palavra radical, ou a palavra primitiva, no caso. Eu criei uma palavra nova quando eu coloquei o que é o prefixo, e o ser, que é o sufixo. Então, espairecer, tá? É a palavra nova, por isso que é derivação parasintética. O esquentar, que vem de quente. Quente é a sua palavra primitiva e eu criei uma palavra nova, ou seja, um verbo novo. O esquentar, porque eu acrescentei tanto prefixo como sufixo, tá? O que eu quero que vocês entendam é essa ideia que a parasintética, ela forma verbos, tá? Eu acrescento tanto prefixo como sufixo ao mesmo tempo e eu não consigo separá-los, tá? Se eu separo, eu não consigo criar essa palavra, nova no caso, tá? Eu tenho a regressiva, tá?
Você não acrescenta uma palavra nova, mas você reduz, né? Você tem lá a palavra primitiva comprar, né? E eu quero criar uma nova, então eu vou tirar um elemento dela, por isso que é regressivo. Eu tirei o R, eu criei outra palavra, compra, né? Ele vai comprar móveis novos. Ela fez a compra. Veja, eu não criei uma palavra nova, eu usei a derivação regressiva, tá? Eu tirei o Rzinho ali, eu tirei um elemento, você não acrescentou, mas reduziu. A imprópria é a mudança da classe gramatical, ou seja, um verbo pode virar um substantivo pode virar um adjetivo e assim por diante, muda o significado, tá? No caso aí eu coloquei assim, ó, os bons serão vencidos. Quando a gente fala ele é bom, bom é um adjetivo dele, não é? Maria é boa, Luciano é bom. Qual é a característica do Luciano? Ser bom. Então, se vamos pensar na estrutura da palavra toda, né? Luciano é bom. Luciano seria o nosso substantivo e bom seria o adjetivo. Só que nesse caso aí, ó, os bons serão vencidos, bons virou substantivo, tá? Esse adjetivo, ele passou a ser um substantivo, por isso que é uma derivação imprópria. Eu criei uma palavra nova, tá? Por isso que a derivação é imprópria. Não é que tá errado, mas é imprópria, tá? Os bons serão vencidos. Tá? No caso, se a gente fosse analisar, os bons seriam o sujeito e o resto seria predicado, tá? Agora a gente vai para mais um processo aí que agora a gente saiu do processo de derivação, que era a partir de uma palavra só. A partir de uma palavra só eu criava outra, ou seja, a partir de uma palavra primitiva eu criava uma nova. E agora eu vou para o processo de composição. O processo de composição é você criar palavras novas a partir de outras já existentes, tá? Podem ser com duas ou mais palavras. O processo aí, o primeiro que vocês estão vendo, é o de justa posição. São palavras que são colocadas lado a lado, elas não perdem a sonoridade nenhuma e você cria uma palavra nova, ou seja, não tem o sumiço de algum som. O sumiço de cada palavra continua, mas elas conseguem ainda assim passar um significado novo pra gente. A palavra girassol aí, ó, tá? Gira é uma coisa, sol é outra, mas para criar a ideia da flor, eu juntei essas duas palavras, girassol. E não perdi sonoridade de nenhum. Terça-feira, né? Tá separado pelo hífen, mas você tem o som de terça e feira normalmente, tá? Mal educado, você também tem aí separado pelo hífen, mas eu continuo. A ideia é nova, né? Que se você olhar separadamente, mal tem um significado e educado tem outro. Só que eu quis criar uma palavra nova, eu quis dizer que aquela pessoa não tem modos, então eu criei a palavra mal educada. Para criar esse significado novo, eu precisei de duas palavras, só que elas não perderam o som, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? A aglutinação. A aglutinação é a fusão de duas palavras e elas vão perder algum som sonoro, mas ainda assim, perdendo esse som sonoro, ela vai criar uma palavra nova. A questão da aguardente aí, que é da cachaça, né? Você sabe? Então, aguardente. Qual foi o som que eu perdi? A repetição desses as aí, né? O planalto vem de plano, né? Então, eu perdi o somzinho do o, mas eu criei uma palavra nova, tá? O hibridismo é a junção de palavras de outras línguas, né? Sociologia, sócio vem do latim, gia vem do grego, autoclasse, auto vem do grego e classe vem do latim, bicicleta. Bi é uma palavra latina, si é uma palavra grega, etla é uma palavra francesa. Então vejam, hibridismo é isso, é a junção de palavras, tá? De outras línguas no caso, tá? Então, retomando aí, formação das palavras. Nós temos dois processos, derivação e composição, tá? Derivação é a partir de uma palavra só eu crio uma nova. Composição, duas ou mais palavras e eu crio uma palavra nova, tá? Eu preciso de duas ou três palavras para criar uma nova, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Palavras primitivas são as que dão base para a criação das derivadas. Palavra derivada vem da palavra primitiva, igual eu falei para vocês lá do exemplo da pedra, tá? Aí vocês têm o processo de derivação, que é de justa posição. Deixa eu ver se eu só não vou falar errado, né, gente? Derivação, você tem
as palavras derivadas de prefixo, as palavras derivadas de sufixo, as palavras derivadas de parasintética, regressiva, imprópria, cada uma delas foi explicadas aí. Além desse vídeo que eu fiz, eu ainda vou postar de outros professores para ajudar vocês a entenderem, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Não é difícil, tem os livros, tem uma atividade do livro didático de vocês que eu vou passar para que vocês façam para reforçar essa aprendizagem aí, tá? Então não se preocupem, dúvidas já sabem onde me procurar no Google Classroom ou pelo WhatsApp mesmo, tá?